dados entristecedores nos rios e também aqui nas cataratas do Iguaçu. Sobre isso, a nossa equipe de reportagem, o Júnior Rocha e também o Valmir Schwingel, prepararam uma reportagem especial durante esse final de semana. Vamos acompanhar. Uma das 7 maravilhas da natureza em Foz do Iguaçu, as cataratas, localizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Do lado esquerdo, em um dia que a vazão está normal. Do lado direito, atualmente. As quedas desapareceram e deram lugar a uma imensidão de pedras e mais pedras. A vazão chegou à marca de 184 mil litros de água por segundo, a menor já registrada desde 2006, quando foi registrado 245 mil litros de água por segundo. Ou seja, a vazão deste ano de 2020 está atrás somente do ano de 1979, quando chegou à marca de 100 mil litros de água por segundo. E essa falta de água tem uma explicação simples: é a falta de chuvas no estado do Paraná. O clima seco e abafado faz com que a estiagem, que já dura mais de 40 dias, seja cada vez mais intensa e devastadora. No ano passado, as cataratas recebeu mais de 2 milhões de visitantes. Foi o ponto turístico de Foz do Iguaçu mais visitado. A expectativa é que a situação melhore, para que quando a visitação voltar, os turistas terem essa visão de muita água e um belo arco-íris. A situação do Rio Paraná, por exemplo, não é diferente por conta dessa estiagem que dura dia após dia. Aqui onde nós estamos, por exemplo, a água chegava tranquilamente, mas por conta do nível baixo do rio, é impossível hoje em dia. Vale salientar que hoje o nível do rio está variando entre 94 e 95 metros. O correto seria pelo menos 104 metros. O Rio Paraná faz a divisão entre Brasil e Paraguai. Foz do Iguaçu, a cidade do leste. É o 8º maior rio do mundo em extensão. Isso mesmo, são mais de 4.800 quilômetros de muita, mas muita água. Mas hoje, em alguns pontos, principalmente este aí, próximo à Ponte Internacional da Amizade, o grandioso Rio Paraná mais parece um pequeno córrego. A imagem é sim entristecedora. 2 barcos e um jet ski que estavam submersos apareceram. Para esse pescador e presidente da colônia de pescadores Z12, em Foz do Iguaçu, a cena é sim muito triste e difícil de lidar. Os 180 pescadores associados estão parados atualmente. Ficou muito difícil para o pescador conseguir capturar o peixe. Eles estão pescando, mas em pouca quantidade, tá? E está muito difícil para o pescador poder manter a sua família, poder manter a sua casa. Como se não bastasse o problema da falta de água e chuva, falta também muito respeito, viu? Respeito com a nossa fauna e flora. Falta de respeito com o meio ambiente em geral. O nível da água baixou e a sujeira descartada de forma totalmente incorreta, olha só, apareceu e veio com tudo, viu? Latas, linhas, pneus, plástico, garrafas, enfim, uma infinidade de objetos que deixam as margens do Rio Paraná muito sujas. Essas pessoas que estavam aí, por exemplo, pescando por diversão, mas para passar o tempo, sabe? Estavam ingerindo bebidas alcoólicas. E as latas, adivinha, foram todas jogadas e deixadas ali, próximo da água. O reservatório da Itaipu Nacional, a hidrelétrica que é referência na produção de energia limpa e renovável, também foi afetado por conta da estiagem. Está 2 metros abaixo do normal. Segundo a própria administração da Itaipu, isso não está prejudicando de forma alguma na produção de energia. Existe sim uma previsão de recuperação gradual ao longo deste mês de abril, e a ocorrência de frentes frias devem resultar em chuvas sobre o reservatório da hidrelétrica, dessa forma contribuindo para a elevação do nível do reservatório. Algumas cidades, por exemplo, aqui do estado do Paraná, já estão fazendo o chamado rodízio, que visa basicamente a economia de água. Medianeira é um exemplo claro disso. Isso está sendo realizado por conta da estiagem dos mananciais. Em Foz ainda não se fala a respeito do assunto, tampouco sobre o desabastecimento. Nós da Sanepar, avaliando a mudança de consumo, possíveis alterações de consumo, em razão dos confinamentos, do isolamento social, estamos verificando que não houve um aumento de consumo por parte da população. Isso, a nosso entender, se deve em razão das campanhas que a própria Sanepar vem fazendo maciçamente nos meios de comunicação para uso racional da água e pela conscientização da população
que cada dia mais preza por esse precioso produto.